Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar a aula do capítulo 4 do curso Cosmometria, Apometria Cósmica Universal. E neste capítulo nós abordamos o tema desdobramentos, ok? Provavelmente essa aula será gravada em 2 blocos. Acredito que todo o conteúdo não será passado em um único bloco. Vamos lá então. O tema desdobramentos. Todos nós temos a capacidade de desdobramento do corpo físico, ou seja, de desacoplar do corpo físico? Sim. Todo ser humano encarnado possui esta capacidade. É o que muitas vezes acontece durante o sono. Muitos dos nossos sonhos, ou aquilo que chamamos de sonhos, são na verdade desdobramentos, são viagens ou deslocamentos astrais, realizados durante a noite, e podemos fazer estes desdobramentos de forma consciente, ok? No próximo capítulo, ou melhor, no capítulo 6, onde abordaremos alguns temas ligados à física quântica, ok? E alguns testes realizados, nós poderemos perceber, através destes testes que foram realizados, como muita coisa continua conectada mesmo à distância. E assim acontece com o nosso espírito. O nosso espírito pode se desligar do corpo físico, pode adentrar um mundo espiritual superior, um mundo espiritual inferior, ok? E mesmo assim estar conectado ao corpo físico e aos demais corpos. Ele não precisa se desligar, ou melhor, não acontece o desligamento, para que o nosso espírito ou os nossos corpos espirituais mais sutis, certo, se locomovam dentro do espaço-tempo, dentro do plano espiritual e todas as dimensões que existem. E como acontece esse desdobramento? Nós podemos comandar este desdobramento. Algum guia pode nos auxiliar a realizar este desdobramento, como também podemos realizar esse desdobramento de forma involuntária. Sintomas de desdobramento. Quando que o meu corpo espiritual, meu corpo astral, meu mental superior, meu mental inferior, meu corpo emocional, certo? Se desloca do resto do conjunto. Acontece o quê? Muitas vezes acontece tontura, acontecem dores pelo corpo, acontece a sensação de embaçar a vista, de não estar conseguindo enxergar direito, corretamente, certo? Enjoo. Essas são muitas das sensações que temos quando o nosso corpo astral e o mental inferior são os principais que utilizamos para locomoção nos planos espirituais, ok? Geralmente são esses 2 corpos que estão envolvidos neste desdobramento. Quando isso acontece, os sintomas mais conhecidos são esses. E o que auxilia o desdobramento em nossos tratamentos espirituais, dentro da apometria, certo? E dentro do atendimento a irmãos ou espíritos desencarnados. Bem, nós vamos ver mais adiante que tudo no universo é energia. O que faz com que a camiseta seja a camiseta, o quadro seja o quadro, o microfone seja o microfone, é a diferença de frequência a qual esta energia está vibrando. Ok? Então, mesmo que pareça imóvel, certo? Tudo está em constante movimento. Claro que extremamente lento, na maioria das vezes, mas está num estado vibracional e está mudando. A prova disso é que uma casa não dura para sempre, nós não duramos
para sempre, ou melhor, nosso corpo físico não dura para sempre, certo? O carro e tantas outras coisas, tudo está sendo, tem forças atuando sobre elas constantemente. A gente pode chamar essas forças de tempo, de espaço, de sol, calor, chuva, enfim, podemos dar o nome que quiser, mas não deixa de ser ondas energéticas trabalhando em cima de outras ondas, que estão em frequências diferentes. Ok? Então, o que muitas vezes facilita o desdobramento? Com o desdobramento, ou seja, o desligamento temporário de nosso corpo astral, emocional e o mental inferior, do nosso corpo físico, facilita o atendimento pelas equipes espirituais, pelos guias de luz, pela linha médica, pelas equipes de doutrinamento, certo? Pelas equipes de captura, de avaliação. Nós podemos trabalhar de muitas formas. O que eu gosto muito na apometria, talvez na convencional muitos não concordem, mas pelo menos dentro do método ao qual eu aplico e ao qual eu inicio os meus alunos, a técnica se adapta a nós, a minha forma de trabalhar, certo? E não o contrário, não sou eu que sou obrigado a me adaptar à técnica. Algumas coisas, claro, são, podemos dizer, imutáveis. Não sei se essa palavra é mais correta, mas algumas coisas nós não podemos mudar, ou pelo menos, né, acreditamos não conseguir mudar. Mas a maioria das coisas dentro das técnicas de apometria, as quais eu ensino, podem ser mudadas, podem ser facilitadas para o uso de cada pessoa. Assim como eu costumo comparar com a forma de escrever, né? A gente passa o básico, o professor passa o básico no quadro de como é as letras, mas cada um tem a sua letra pessoal, a sua forma pessoal de escrever aquela letra, e nenhuma letra, né, é igual à outra. Então, é assim que eu procuro passar esta técnica para os meus alunos. Eu ensino como trabalhar com a apometria, mas cada um vai adaptando ao seu jeito, ok? A facilidade, então, de tratamento através do desdobramento dos nossos corpos sutis e também do desdobramento das pessoas para até nós. Nós podemos atender uma pessoa que está do outro lado do planeta, por exemplo, desdobrando os seus corpos e trazendo até a sala de atendimento de apometria. Eu posso acoplar esses corpos a um médium, certo? A uma outra pessoa. Assim eu tenho um feedback, eu tenho um retorno mais claro da situação, ok? Se eu tiver uma pessoa treinada, muito bem treinada e auxiliada, né? Como eu vou dizer, uma pessoa que já tem bastante experiência na incorporação, ela pode auxiliar muito ao terapeuta no diagnóstico daquela pessoa que está sendo trazida. Porque eu vou dizer para vocês, isso acontece conosco mesmo, com nós terapeutas, com nós apômetras. Muitas vezes a gente não tem consciência de tudo que está afetando o nosso corpo, né? Muitas vezes o terapeuta ou mesmo a pessoa ao qual nos auxilia no atendimento à distância, não é obrigatório ter uma pessoa, mas quando temos a possibilidade, certo, de ter uma pessoa que vai receber os corpos sutis, de outra vai fazer a conexão, vai fazer a ligação, ela pode relatar, olha, estou sentindo determinada dor no pé, né? E a pessoa que está lá, ao qual os corpos sutis fazem parte, ela nem percebeu ainda esta dor. Esta dor ainda não se manifestou no físico. E por que algumas pessoas sentem mais do que outras? Tem muito a ver com a mediunidade que cada um possui. Nenhuma mediunidade é igual à outra.
Outra coisa que influencia é a vibração na qual a pessoa está, se a pessoa está muito bem, se a pessoa está feliz, se a pessoa já trabalhou muito as questões internas dela, já se lapidou, certo? Ela vai sentir com maior facilidade a dor do outro. Esta dor também é sentida por causa do fenômeno de ressonância. O fenômeno de ressonância também vamos comentar mais adiante durante o curso, ok? Muitas palavras talvez que eu fale aqui durante a aula podem parecer estranhas, mas não se preocupe, ao longo das aulas e à medida que esses 2 dias de curso que eu disponibilizo gratuitamente, eu vou explicando, ok? Então, muitas vezes a pessoa, um médium, o terapeuta, ele consegue perceber mais facilmente o problema que a outra pessoa possui, um desequilíbrio que a outra pessoa tem. Como eu faço para atender, né, os corpos sutis de determinada pessoa sem que eu tenha um auxiliar, sem que eu tenha um ajudante, sem que eu tenha um médium ou um outro terapeuta dentro do meu consultório para auxiliá-lo, ou você que estuda a apometria, você que muitas vezes não usa a apometria como dentro de um consultório, mas trabalha dentro de uma casa espiritualista, ok? Como é que você pode fazer de repente um atendimento sozinho? É possível fazer um atendimento sozinho? Sim. A apometria ela permite que você atenda, faça qualquer tipo de atendimento necessário, certo, para a pessoa sozinho. Quando eu digo sozinho, na verdade, é você aqui encarnado, ok? Porque nunca estamos sozinhos. Sempre temos o auxílio de nossos guias, de nossos protetores, de nossos mentores espirituais. Ok? Eles sempre estão ao nosso lado para nos auxiliar. Então, quando eu falo sozinho, eu falo da pessoa aqui encarnada. Ok? Então, como eu faço para atender uma pessoa, por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um parente que está lá na Alemanha e desejo auxiliar ele porque ele está com problemas, está com dores ou desconfia que é perseguido por um obsessor. Certo? Eu posso trazê-lo aqui, por exemplo, eu como sou terapeuta também, além de terapeuta ministrante, sou terapeuta holístico, eu trato as pessoas, eu sempre trago os corpos, peço para serem trazidos e colocados em cima da minha maca, mesmo que não tenha ninguém deitado ali. Eu coloco muitas vezes um cobertor, eu coloco um travesseiro, para dar a noção ou para que eu tenha uma referência do corpo da pessoa, da onde fica o tronco, da onde fica as pernas, os braços, ok? Eu posso até, se eu necessito tanto assim dessa referência visual, eu posso até mesmo desenhar uma pessoa num papel grande, né? Uma cartolina, 2, 3, quantas forem necessárias para reproduzir o tamanho de uma pessoa, eu posso fazer esse desenho e colocar ali. Posso comprar um mapa do corpo humano, né? A gente tem esses atlas hoje em dia, quase que em tamanho real, você pode estender isso sobre a maca, enfim, da forma que você se sentir mais confortável para trabalhar as questões de desdobramento e depois os desequilíbrios de nossos pacientes, ok? Eu sempre digo só que o que facilita nesses atendimentos em ter outra pessoa é a questão do feedback. Muitas vezes a gente não percebe tudo sozinho, mesmo que você possa ser um médium vidente, um médium clareaudiente, ok? Mesmo que você tenha muito conhecimento, às vezes nos passa despercebido certas coisas, porque enquanto estamos atendendo, o nosso cérebro ao mesmo tempo fica pensando e planejando a forma com a qual vamos atender, que técnica vamos aplicar, e nem sempre é possível perceber tudo.
E nem sempre a pessoa é capaz de se autodiagnosticar, né, nos informar todos os problemas que estão ocorrendo com ela. Ela não consegue traduzir isso em palavras, ok? Eu posso executar o desdobramento sozinho e de forma consciente? Ou eu preciso do auxílio de alguém? Eu sempre aconselho a fazer com o auxílio dos guias, certo? Sempre fazer uma oração, sempre fazer um pedido de proteção. Todos nós temos os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda, não importa se você não sabe o nome, peça pelo anjo da guarda, peça por Jesus Cristo, peça por Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, mestres da Fraternidade Branca, certo? Peça pelos caboclos da Umbanda, pelos pretos velhos, pela linha de marinheiros, enfim, peça por Jesus se você só acredita nele, não tem problema algum, mas peça a proteção sempre que você for praticar meditação e o desdobramento, ou como muitos chamam também a projeção consciente dos corpos sutis, da consciência. Então, como funciona essa questão de desdobramento? Bem, muitas pessoas têm facilidade de perceber a saída do corpo. Uma coisa eu posso garantir a vocês, mesmo aquela pessoa que diz, eu não consigo desdobrar, eu não saio do meu corpo, eu não sinto nada. Se ela está pensando em se desdobrar, se ela está pensando em ir a determinado lugar e se ela se fixa naquele lugar, com certeza ela vai se desdobrar e ela vai até lá, mesmo que ela não tenha percepção. Ela pode ir muitas vezes apenas com o corpo mental até lá, e ela pode ir muitas vezes com o corpo astral até lá. Como sentir essas diferenças? Como que eu sei que eu realmente desdobrei? Bom, eu sempre falo para as pessoas que a nossa voz que devemos ouvir é a nossa intuição. Então, se você quer saber qual a linguagem os espíritos falam conosco, a principal linguagem deles é através da intuição, ou seja, aquelas palavras que se montam na sua mente, aquelas frases que se montam em nossa mente, né? Quando algo diz, tome cuidado, olha direito o que você está fazendo. Muitas vezes a gente acha que é interferência nossa, de nossos próprios medos, de nosso ego. Não que não possa ocorrer, mas muitas vezes é um espírito que está se manifestando naquele momento. Ele que está te avisando, ele que está te dizendo, olha, tenha cuidado, presta atenção no que está fazendo. E como eu consigo discernir isso? Aí que entra uma das questões mais importantes para quem trabalha principalmente atendendo pessoas, né, como terapeuta, que é o autoconhecimento. Saber como é a sua linha de pensamento, como você fala, como você conversa com as pessoas. A forma com que você fala com as pessoas é a forma com que você vai falar com você mesmo. Isso parece muito óbvio, não é mesmo? Mas muitas pessoas nunca pararam para pensar dessa forma. Eu não vou falar comigo mesmo de uma forma diferente da que eu falo com as outras pessoas. Então, se alguém está falando com você de forma mais calma, ou mais carinhosa, ou com palavras que você costuma não utilizar, tenha certeza que é um espírito se comunicando com você, tanto pelo lado bom, quanto pelo lado não tão bom, digamos assim. É da mesma forma que muitos obsessores causam medo nas pessoas.
começam a colocar frases dentro da cabeça dela, trazendo o medo à tona. Muitas vezes puxando gatilhos de um passado recente ou não tão recente. E Rafael, talvez vocês me perguntam, aí Rafael, e como eu faço de repente para me desdobrar até a casa da minha filha? Aí eu digo a você, sente-se em um lugar onde você não vai ser interrompido, ou deite se você preferir, mas devemos ter o cuidado de ao deitar, procurar não pegar no sono, ok? Então aconselho a fazer isso de manhã, se você não estiver muito cansado, que você já está desperto, acordado, pode ser depois do café da manhã, vai lá, coloca uma música relaxante, senta e fecha os olhos. E você pode fazer um desdobramento leve, por exemplo. Você veio da cozinha e sentou no quarto. Então começa a treinar. Feche os olhos. Do seu quarto, se imagine levantando da cama e ir caminhando até a cozinha. Olhe para a pia, olhe para a mesa, olhe para os armários e depois retorne até o seu corpo. Se imagine fazendo isso. Eu uso aqui a palavra imaginação porque é a forma que as pessoas melhor entendem, melhor conseguem. Mas se eu estou imaginando, é a minha imaginação. Quem lhe garante isso? É uma pergunta que eu sempre faço às pessoas. Quem lhe garante que é a sua imaginação? O que te faz ter certeza de que você imaginou aquilo? Que você não desdobrou, não saiu do teu corpo, não foi até lá, não fez tudo aquilo e não voltou. Comece a fazer esse exercício. Realize esse pequeno desdobramento. Mas não é porque você vai desdobrar apenas dentro de casa que não há riscos. Então lembre-se sempre de fazer suas orações e de pedir sua proteção e sua orientação. Então sente-se na sua cama, desdobre até a cozinha, observe como você deixou a louça, como você deixou cada detalhe. Se você não abriu a geladeira, abra a geladeira ou abra a porta de um armário, dentro da sua imaginação, como eu costumo dizer. Olhe tudo que está lá dentro. E quando você retornar ao seu corpo, você vai abrir os seus olhos, vai agradecer pela proteção, vai agradecer pelo aprendizado, vai se levantar e vai até a cozinha, onde você vai conferir cada detalhe que você percebeu. Abra a geladeira, abra a porta e confira se foi a mesma coisa que você viu. É assim que ganhamos a confiança de nós mesmos e paramos de interferir, ok? Quando desdobramos. Talvez agora algum engraçadinho pergunte, né? Então quer dizer que eu posso me desdobrar e ir até lá no vestiário das meninas espiar elas? Não. Quer dizer que eu posso me desdobrar e ir até lá na casa do meu patrão e ver como que ele acessa a conta bancária dele, qual que é a senha, qual que é o número do cartão? Não. As questões de desdobramento, certo, sempre vão ter a interferência da espiritualidade. Sempre vai ter alguém próximo a você. Isso quando a tua própria consciência não te julga, ou não te bloqueia, ou não te impede
de ver algo. Para vermos algo com mais clareza, quando desdobramos, ou para ver até mesmo uma pessoa desdobrada, eu preciso polir o meu ego, eu preciso polir as minhas características. Eu preciso trabalhar os meus medos, eu preciso trabalhar as minhas crenças. Eu preciso trabalhar traumas que eu tenho do passado. E quando eu vou tratar um paciente, o que é necessário para mim ver? O que é necessário para mim perceber? Quais os desequilíbrios que ele tem? Eu não tenho necessidade de ver determinada pessoa sem roupa para tratar, para fazer o tratamento dela. O universo é construído de forma extremamente inteligente. Então há vários mecanismos de defesa. Sem contar que se eu abuso da minha mediunidade, eu acabo, ou melhor, a espiritualidade de luz acaba bloqueando ela. Você, entre aspas, vai perdendo os seus dons mediúnicos, se você não sabe utilizar ele. Conhecimento é poder, gente. Mediunidade é poder. E a mediunidade nos é dada para que nós possamos recuperar nosso tempo perdido. A mediunidade é algo que é para ser utilizado em benefício próprio? Sim, mas na evolução da consciência e do amor. A mediunidade, ela desperta em algumas pessoas e outras não, mas todos os seres humanos a possuem, e até mesmo os animais. Demonstrações de que animais também possuem mediunidade são vistas cada vez mais. São observadas cada vez mais. Principalmente quando parecem que eles demonstram ser tão inteligentes quanto uma pessoa. Outras coisas que interferem no desdobramento, na clareza do desdobramento ou na possibilidade de eu me desdobrar. A alimentação. A alimentação é muito importante para o nosso corpo, para manter a nossa saúde física, mas também para as questões de desdobramento. E por que a alimentação implica nisso? Porque a alimentação, ela também baixa a nossa frequência vibratória e também aumenta a nossa frequência vibratória. Lembre-se, tudo é energia, então os alimentos também possuem a frequência vibracional deles. Isso significa que você tem que deixar de comer determinado alimento? Não, isso não vai impedir o desdobramento. Como eu disse, qualquer pessoa pode desdobrar e qualquer pessoa pode ser desdobrada, ser desacoplada de seu corpo físico, temporariamente. Mas, como eu vou dizer, a clareza com que eu percebo isso pode sim ser atrapalhada por aquilo que eu como. Posso tornar o processo mais demorado. Eu fico mais fixo ao meu corpo, eu fico mais pesado. Quando a gente fala em peso, não é porque aumentou o peso, mas a sensação disso. Porque eu estou numa vibração mais lenta. E quanto mais lenta a vibração, mais material você é. Mais material você se torna. Bem, gente, eu vou fazer uma pausa neste aulão aqui nosso e vou dar continuidade logo em seguida, ok? É só para vocês não perderem tanto tempo assim, porque nem todo mundo consegue ficar vendo vídeos de 1 hora, de 1 hora e meia em sequência.
Então, para vocês não se perderem, eu procuro fazer as aulas em blocos menores. Então, até a continuação, pessoal.